É bom deixar claro que isso aqui não vai ser uma apologia ao uso excessivo do álcool, De forma mas é jamais. só uma constatação de uma realidade social muito comum. E queria saber como é que é pra vocês o dia seguinte do porre. Vocês estão pronta pra outra ou então quer morrer? Nunca mais vou beber. Pois é. Vou aproveitar para deixar claro, quando eu falo assim que estou de ressaca, é muito mais uma ressaca do corpo, de tanto que pulei, de tanto que andei, de tanto que fiquei eufórica e cantei, e meu corpo sentiu muito, porque eu não sou muito de beber, né? Eu acho que eu bebi tudo que era para eu ter bebido na vida até meus 20 e poucos anos. E aí, Começaste isso cedo, foi... eu diria. Na verdade, comecei bem cedo, bem assim, na adolescência, e eu bebia muito. E aí tinha altos porres e ressacas e tudo. E aí, à medida que fui ficando mais madura, mais adulta, fui parando de beber, e depois que eu tive filho, então aí caiu total. E hoje não consigo beber tanto quanto antes. Então, as minhas ressacas são muito mais, assim, de dor no corpo, que é o que eu fiquei no último carnaval, assim, de acordar, chegar segunda-feira de carnaval, eu não consegui sair da cama, mas de tanto que o corpo doía inteiro. Você imagina isso com álcool, entendeu? Não. É que tem vários tipos de ressaca, Tem vários né? tipos. Tem Isso que é vários por isso que eu tipos tô de deixando ressaca. claro no início que a minha ressaca é essa. Porque eu sou uma pessoa hoje fraca pra bebida. Bebida me dá sono, portanto, nem lembro o último porre de bebida que tomei. Eu acho que eu vou lembrar. Mas Foi porres... ontem. Não foi ontem, infelizmente. Gostaria de ter tomado um porre ontem. Não, eu acho que porres, por exemplo, quando eles são celebrativos, eu acho que eles são bem-vindos. O problema do excesso de álcool é quando a pessoa começa a beber meio sem motivo aparente, apenas pelo hábito. Não é uma coisa que eu faça. É muito difícil eu beber sozinha em casa, por exemplo. Mesmo pouco, mesmo uma taça de vinho na refeição, não é comum. A não ser que eu esteja viajando, tô em lugares incríveis, diferentes. Aí eu costumo fazer isso. Mas em casa, na vida normal, não. Agora, porres celebrativos? Sim, adoro. Acho divertido beber com os outros, acho que a conversa fica mais solta. E esse podcast é uma prova disso, não é mesmo? Porque esse Não podcast é? começou com um Surgiu. porre, vocês lembram muito Verdade. bem. Mas aquilo foi um porre ou não foi um porre? Foi um porre. Então, eu acabei de lembrar, então, qual foi o último porre que eu tomei. Foi quando surgiu esse podcast. Foi bom, excelente olha aí, motivo, foi muito bem produtivo. justificado, muito bem justificado. E ressacas mesmo, eu tenho muito mais as ressacas que não são de álcool, de excesso de bebida, do que a ressaca de bebida. Porque como eu privilegio o porre de felicidade, o porre celebrativo, o porre que tá comemorando uma coisa interessante, com pessoas interessantes, eu não costumo ter ressaca. Nem os sintomas físicos da ressaca, que dizem que com a idade acaba virando uma doença, você fica sequelado por uma Amada, é semana. um fato isso. Não tenho isso. O muito corpo não raro. aguenta, né, bem? Depois de uma certa idade, o corpo não Você aguenta. acha, Letícia? Você tem passado mal pelas suas ressacas? Cara, eu nunca fui de ter ressacas, por exemplo, de vomitar, porque eu odeio vomitar. Odeio. Então, mesmo tomando várias, eu tenho uma noção de que eu tenho um limite ali que se eu passar, eu Chegou vou acabar a hora de vomitando parar. e eu não quero. Não que eu saiba, tá, gente? Não Ninguém que eu saiba, nunca eu sou péssima nesse limite. Péssima. Eu comecei a beber relativamente tarde, assim, sei lá. Eu comecei a beber quando eu mudei para Uberaba para trabalhar como repórter na Globo de lá. Galera de lá era muito do barzinho, da cerveja, e eu não bebia. Mas era o que tinha para fazer, era para onde a galera ia, então eu aprendi a gostar de cerveja lá. Eu tinha 21, 22 anos, sei lá. E a ressaca, eu falei que é um fato que depois, eu acho que depois dos 30, assim, é um marco. A gente adoece. Não é que você tem uma ressaca, você fica doente, você tem sintomas de dengue. É tipo isso, exatamente. E chama o SAMU, porque não levanta, não recupera fácil assim. Eu lembro nesse tempo lá de Uberaba, uma jovenzinha, né, sei lá, 23. Cara, já virei noite, já fui beber com a galera e tava de plantão no dia seguinte e emendei. Fiz quem estava de folga permanecer no boteco comigo. Porque, gente, não vai rolar de ir pra casa agora, não. Se eu deitar e dormir agora, vai ser pior. Vamos ficar aqui mais um tempo. Meu Deus. Passei em casa, tomei um banho e fui trabalhar. Uou. Cumpri um plantão de 12 horas na reportagem. Eu também, conseguia né, fazer da isso. pessoa- Eu esticou. gostaria de ver essas reportagens desse dia. A pessoa Ficaram esticou ótimas, a corda muito até criativas. arrebentar também, né? Não é possível. Gente, então, mas eu era muito jovem, né? Agora, hoje em dia, não, é preciso ter Não, parcimônia. minha filha, é realmente Hoje em essa dia, eu amor. já penso no seguinte, ó, água, alimentação. Hoje em dia, esses cuidados têm que me acompanhar. Mas o motivo do porre também não faz diferença? Como pra mim faz diferença? Porque, por exemplo, Faz já sim. aconteceu, no início da pandemia, eu lembro que o primeiro dia que a gente
caiu aquela ficha de que essa quarentena vai durar. Primeiro dia mesmo, início de março. Eu fiz a primeira live com amigos, assim. E tomei meia garrafa de vinho. Sei lá, nem era muito. Mas eu lembro de ficar de ressaca nesse dia. Ressaca, de me sentir mal, de ficar bêbada, assim, tipo, estou embriagada, não estou me sentindo bem. E era eu em casa. Era o primeiro dia de quarentena oficial. Eu lembro de uma euforia, daquela chamada, daquela situação muito inusitada. Foi muito inusitado. Eu tava conversando com as pessoas, entraram outros amigos no WhatsApp querendo fazer também. Eu acabei tendo o meu primeiro dia de quarentena foi mais animado socialmente do que tinha sido todo o meu ano anterior, apesar de online. E rolou uma euforia sobre isso. Eu acho que foi a primeira sexta-feira, por exemplo, de quarentena. E os meus vizinhos da frente estavam fazendo uma festa e começaram a dançar na janela. E eu juro pra vocês que eu tomei meia garrafa de vinho só. E eu fui pra sacada e comecei a dançar com os vizinhos. E era uma euforia com uma mistura de medo daquilo tudo que estava acontecendo, a gente não sabia o que era. Aquela meia garrafa de vinho me deu das maiores ressagas da minha vida. Porque eu não tava bem. Entendi. Aquilo ali era euforia, mas não era celebração. Ninguém ali tava comemorando. Então me fez muito mal. E desde esse dia eu percebi, já era uma coisa comum, beber, se você não tá realmente muito bem e festejando, não vale a pena. Esse é um ponto importante Não que você vale a tocou, pena. porque como não estamos fazendo nenhuma apologia aqui, eu acho que é isso, assim, quem bebe de baixo astral, quem bebe muito, quem usa a bebida como fuga, eu acho que isso vai dando uma bad, vai dando a energia ruim. E isso que dá Mas ressaca. eu acho que isso aí é porque a ressaca que vem acompanhada da ressaca moral, normalmente, né? Também. Porque você não vai ter só a ressaca física. Vocês têm ressaca moral também? Junto? Sim. Costumam ter? Eu tenho muita ressaca moral. O que, com álcool? Eu tenho muita ressaca em geral, moral, assim. não necessariamente por coisas que eu tenha feito ou que eu tenha dito. Eu não tenho apagão, graças a Deus. Mas é óbvio que às vezes ao longo do dia, assim, eu vou lembrando de coisas que eu disse, coisas que eu ouvi, músicas que eu dancei. Flashes da noite anterior. Olha lá, não tenho mais esse problema, gente. Como eu quase não bebo hoje em dia, Isso é como eu bom. bebo pouquíssimo, Mas eu a não minha tenho res- esse problema mais. A minha ressaca moral é isso, devia ter bebido menos. Então eu acordo assim, porra, Letícia, passou dos 40, amiga. Eu percebi. Menos, né? Agora vai levar um pouquinho mais. Aí, engorda. Eu adoro cerveja. Aí eu já fico, olha aqui essa barriguinha, que delícia. Tem essa isso, essa nunca questão- gostei de cerveja, acho que isso me ajuda muito. Eu também nunca bebi cerveja. Uma não coisa que eu nunca beber. fiz em toda a minha vida de bebum. Eu não sou de misturar bebidas. Eu nunca fui de destilados, nunca fui. Me conheço. Me faz mal, não gosto. Eu sou adepta E eu daquela- Eu não misturo assim. Então, se eu tô tomando cerveja, eu não vou ficar tomando outras coisas. No máximo, uma taça de vinho, que também é fermentado. Não sei se faz sentido, não tenho razão nenhuma com relação a isso, tá? Não façam isso em casa. Mas é o que eu faço, talvez para amenizar um pouquinho a ressaca moral da manhã seguinte. Eu que não passo, misturo pelo menos nem com entre essa- vinhos. Eu não troco nem de branco para tinto. De espumante para branco. Eu não troco. Eu sou adepta daquela máxima de que depois que eu tomo uma coisa, eu não tomo nem táxi, nem Uber, que é para não misturar. Pois é, mas isso eu acho que a gente sabe que porres na maturidade são diferentes de porres da juventude e adolescência. Eu não Então, tive porres da juventude. hoje, então, eu a bebi gente tem tarde. mais consciência, né? Eu acho que eu também, muita coisa do não beber muito hoje é... Primeiro que eu nunca dependi de bebida para ficar eufórica. Eu sempre fui... sempre fiquei eufórica e alegre e super, sem precisar. E hoje, inclusive, a bebida me dá sono. Então, assim... tem tudo a ver, eu também querer beber cada vez menos. E eu acho que faz mal mesmo, acho que faz mal pra cabeça mesmo, acho que no dia seguinte você não rende nada. Mas é muito diferente, porque eu acho que tem isso, a gente vai vendo que o tempo vai passando e seu corpo não reage mais da mesma forma. Não, de jeito nenhum. Pois Olha, essa e aí história- o porre vira um porre também moral, uma ressaca, a ressaca vira... Mas eu já tive ressaca moral sem ter bebido nada. Ah, perfeitamente possível. Aí eu Vamos. percebi, que porque eu nos momentos de ressaca moral que eu tive, por alguma coisa ou que eu falei ou que eu ouvi, Dá pra às contar? vezes Dá pra uma coisa que eu exemplificar? ouvi. Assim? Puxa vida, eu não vou lembrar exatamente de exemplos que não envolvam outras pessoas desagradavelmente. Mas às vezes coisa que eu ouvi, por exemplo, uma decepção com um amigo, por exemplo, aconteceu num momento como esse. Tinha acabado de chegar na festa, não tinha bebido, bebi durante a festa, mas não era uma coisa não era festa, era um jantar. Não foi um lugar onde eu bebi, não era nada demais. E
eu ouvi uma coisa de um amigo que me deixou muito decepcionada, bem no início dessa festa, um posicionamento dele. Tinha, sei lá, de repente tem o direito. Talvez não, porque envolvia racismo, negócio. Eu fiquei muito incomodada. Ele não tinha razão nenhuma, ponto. Nenhuma razão. E eu tenho certeza, bebi, sim, era um jantar, devo ter bebido, sei lá, 3 taças de vinho, 4 taças de vinho. Mas eu fiquei dias com aquela impressão de que aquilo que aquele amigo disse naquele evento, sabe assim, é uma ressaca do evento. Foi uma ressaca, né? Retrogosto de amargor. Sei. Ficou pra mim, e aí eu percebi isso, que às vezes que eu bebia e ficava com uma certa ressaca moral e colocava a culpa na bebida, até os dias que eu não bebi e fiquei com ressaca moral e tirei a culpa da bebida. E entendi isso, que a bebida tem função, ela não pode ser por si. Pra mim, é uma coisa celebrativa, de festa, por exemplo, Ano Novo. Ano Novo é uma festa que eu gosto de fato, celebro de fato, mesmo que esteja só eu e meu marido, como nos últimos anos foi. Eu gosto de tomar uma espumante e ficar talvez até mais alegre por causa disso. Talvez, o álcool tem esse efeito, é químico, a gente não pode negar. Mas jamais pra afogar coisas ou, sabe, com uma sensação desagradável.